Opa, senhores, senhoras, arapucanos, meus nobres. Estamos aqui para mais um episódio. Vocês podem ver que eu estou meio cansado. A semana passada foi complicada para mim. Mas estamos aqui com ele, Jaime. Presente-se, Jaime. Opa, faz tempo que não aparece. Dessa vez. Vamos ver se dessa vez não vai ser tão longa, eu acho. Não vão aguentar por muito tempo. Sim, espero. Você fala isso, meu amigo, é o completo oposto que acontece. E estamos aqui com ele de volta, Gian. Buonasera, caralho. Prazer, E tudo bom? ho- Prazer estar aqui. Boa noite, senhores. hoje, meus nobres, hoje, o nosso papo vai ser um papo mais de boa. Por incrível, eu vou tentar deixar menos cabeça, dado o meu estado mental. Nós vamos falar sobre a última refeição dos detentos antes deles serem sentenciados à injeção letal. Bem, eu acho que eu já vou começar aqui. Primeiro caso que a gente vai analisar. Beleza. Ricky Ray Rector. 3 R's. Eu gostei porque rima, né, o nome dele. Ricky Ray Rector. Ou a Ele foi gente condenado pelo assassinato. que não sabe falar. Ou a gente que não sabe falar também. Eu não vou mais falar, mas prossiga. É o R. É o triplo R. Ele foi condenado pelo assassinato de um policial, Robert Martin, em 1981, em Conway, Arkansas, e pelo assassinato de Arthur Criswell. Esse Arthur Criswell, ele, se não me engano, foi isso que aconteceu. Ele matou o cara no restaurante, ele saiu correndo e ele tentou dar um tiro na própria cabeça. Só que ele não conseguiu se matar. Ao invés disso, ele se lobotomizou. Jean, você que é médico, dê seu parecer. Então, que ano que foi isso? Você falou? 1981. Era comum. Você sabe que a legislação de calibre foi nos Estados Unidos, né? Foi tudo aqui americano. Norte-americano. Lá a legislação de calibre ela varia de estado para estado. E havia alguns estados, você citou isso daí, foi no Arkansas. Arkansas. Uhum. Se eu não me engano, eu estava estudando sobre isso esses tempos. Lá eles deram uma boa controlada nos calibres e indo um pouco, pulando um pouco de assunto, lá estava legalizado, se eu não me engano, o calibre de 380 e não estava 9 mm para uso civil, assim. A diferença dos dois, basicamente, é o quão longo eles são. O 380 tem o mesmo diâmetro de um 9 mm, só que ele é curto. Ele tem menos pólvora, menos propelente, ou seja, ele tem uma menor velocidade em FPS, ele atinge menos joules. E o que acontece? O crânio, ele é uma junção de vários ossos. Na verdade, o crânio não é um osso só, como se imagina. Eu mesmo, boa parte da minha vida, achei isso. E eles são unidos pelo que se chama de sutura óssea. Quando você é bebê, a sua cabeça é completamente molenga e com o tempo você vai fechando. O que acontece é que a ideia é o crânio ele proteger o que você tem mais importante aí. E tem muitas tentativas de suicídio que a pessoa falha por. Eu não sabia se eu podia usar essa palavra. Você prefere que eu chame de churrasco? Pode chamar de churrasco, é melhor. Perfeito. A gente é do bem, YouTube. Enfim, tem alguns casos bastante casos, inclusive, de gente que tenta e a bala, ela é toda a energia inicial do disparo, principalmente a queima-roupa. Queima-roupa, você tem algumas forças extras atuando. Depois que você vence a força depois que o projétil vence essa força, para quem gosta de avião, força chão, é como se fosse uma força-chão. Depois que ela vence isso, ela está inerte no ar e girando, ela consegue até pegar uma velocidade e atingir o alvo. Mas de perto, é muito comum o negócio ficar parado ou quebrar o osso e amassar um pouco o encéfalo.
mas não consegui atravessar, porque a maior parte da energia ficou dissipada na quebra desse osso. E isso acontece com muita frequência. Provavelmente ele deu um tiro frontal, pelo que você está falando. Eu não tenho nem ideia, mas muito obrigado pela aula, Jean. Caraca, Pô, não foi minha Pô, intenção, mas eu agradeço. incrível. Assim que é bom, gente. Bem, Pô, eu fico mais alguma lisonjeado. coisa a acrescentar? Não, por enquanto não. A única coisa que eu tenho é que eu ia falar o negócio do crânio. Não, é que eu perdi, eu não deu timing porque nem ia caber, mas eu tava vendo o baque, esse negócio, descobri esse negócio. Eu sabia, mas vim com um sentimento melhor, né? Tava lendo o baque, aquele mangá de porrada. Aí tem um golpe que o Dopo dá num cara que ele dá um golpe assim de karatê, ele bem num canto lá e separa o junto do crânio do cara, sabe? Só tudo, assim, só. Por isso que eu queria comentar. No momento. Tá. E agora a gente vai dar uma nota aqui para a última refeição dele, né? Ele foi sentenciado à injeção letal. A última refeição dele foi a seguinte: um bife, umas coxinhas de frango frito, né? Torta de noz e Cherry Kool-Aid, que é uma bebida instantânea de morango, tá ligado? É o que suco dele. É, o que suco, exatamente. E vou começar aqui jogando pro Jaime. Jaime, o que você achou É o dessa. tangue deles, pô. Sim, É que suco mesmo. Então. o que você achou Eu, dessa última refeição? eu vou. Basicão, 2,5. 2,5 estrelas. Duas estrelas? Porque. Hum. 2,5 estrelas. Porque assim. Tá, bife, frango, torta e suco, sabe? Uhum. Ainda suco pronto, suco de que suco, sabe? Não foi nada extraordinário. Então, bem, sabe assim, enche a barriga, sabe assim. Uhum. E ainda mais pro cara que tava lobotomizado, vai saber. Então, né? Verdade, né? Ele pediu isso daqui Às vezes lobotomizado, o né? cara foi pedir um escargot, saiu isso daí, pela fala dele. Então, ele pensou um negócio mais basicão, tipo assim, o que é um almoço básico? Isso aí, sabe? Uhum. Eu lanche, né? Entendeu? Jean, Pois não. o que você achou dessa última refeição dele? Olha, eu devo dizer que para um lobotomizado, ele até que. Para um auto-lobotomizado, ele manteve ali uma linha de raciocínio de uma pessoa que está aceitando a sua morte. Ele pediu as coisinhas humildes ali, mas eu daria uma nota de 2,7, só porque eu não sei falar o nome dessa bebida morfética aí que ele tomou. E pela falta de criatividade dele, que ele podia ter pedido o que ele quisesse, e o governo tem que atender, né? Então, se o cara quisesse umas horinhas a mais, era só ele pedir uma baguete da França, mas não, ele pediu uma coisa de boa ali pra parecer humildaço. Então, Cara, é verdade, acho que ele ganhou. Eu vou dar um décimo a mais pela humildade. morreu humilde, né? Foi humilde até o E final. também eu dei um décimo a mais pela humildade, mais um por essa humildade provavelmente ter sido vista por ele nessa situação de lobotomia como uma chance dele falar, opa, ó, gente fina, sorte. Olha, esse cherry, vocês podem me questionar, mas essa bebida instantânea aí eu achei interessante quando eu pesquisei no YouTube, né? Parecia tipo um Nescau, mas tipo um Kisuke, tá ligado? Tipo uns negocinhos assim. Eu falei, putz, quero beber isso daqui. A torta de noz, eu nunca tinha visto torta de noz. Então, eu achei interessante, né? Mas não sei se é tão bom. Puxa de frango frito, padrão. Agora, bife, cara. Não, eu gosto de bife, mas assim, a É coxa, aquilo, pelo que eu vi, tava muito boa, tá ligado? é Pelo aquilo. menos O bife tava. O bife foi dry age. O Então, bife foi sous vide. O bife foi feito pelo Google. Não, foi feito por um chefe. então eu vou dar uma nota. Vou dar 2,3, cara. Eu vou ficar um pouco com a ideia de que ele podia ter pedido qualquer coisa e, tipo, ficou muito um lanchinho. Não, um lanchinho da tarde, né? Mas sabe, um negócio meio. Né? Não Sabe o seria. que é esse tipo? Sabe como que eu vejo esse tipo esse almoço aí? Hum, Ei, sabe, até aquela cena, tá lá, aquela, seja o policial, seja o que tá na história lá, filme assim, Hum. tá?
toda a cidade tá lá tendo que só parar pra dar pra almoçar mesmo, tem aquele lanchinho rápido, sabe? Chega naqueles lanchonetes, aquelas lanchonetes americanas clássicas, sabe? Beira De de meio de cidade. estrada, Não, aquelas de meio de cidade pequena, sabe? aquele Daqueles lugares. ventilador girando tão devagar que você vê Então, as pá. que tem uma a garçonete é uma velha chata Um cara de cu. e o Pô, cozinheiro. desculpa aí pelo a licença. E o cozinheiro é negão gente boa, sabe? Sim. Ah, o feijão, gente boa. Então, é desse tipo de coisa, assim, esse cenário. O Sim. cara tá lá, ó, vê o de sempre, vê o prato do dia. Porque nesse lugar só dá o prato do dia. E o prato do dia é sempre bife com frango e essa torta, sabe? É um cenário bem assim que eu vejo esse tipo de prato, sabe? Ah, Tão básico que ele é, tão qualquer coisa. mas você falando isso, eu só consigo imaginar caminhoneiro e estivador parando lá pra comer. Sim, então, é esse tipo de gente, sabe? Não, faz bastante sentido isso. Eu acho que agora vamos pro próximo, que é o Ted Bundy. Esse daqui é conhecido. Ted Bundy. Bundy, eu não sei como é que se fala. Posso também estar falando É errado. Band, mas é Band o correto, mas eu achei bastante interessante você chamar ele de Bund. Bundim. Bundim. Até porque faz jus ao passado dele, mas isso vem Sim. para outro caso. Isso não vem ao caso. Cara, Não vamos entrar no caso dele. Sim. Aqui é outro Porque ele caso, já mas entrou o suficiente. É. em Tem Netflix, no comentário da Netflix com o doidinho lá do Mercúrio lá. Não, é gente boa aquele ator, pô. Então, Eu acho que ele fez bem demais o personagem, hein, velho. Tem alguma coisa ali. ele só faz doido, né? Bom, aí você tem Mas é isso, outro ponto aí. Em continue. 1979, ele recebeu a primeira sentença de morte pela morte de dois estudantes universitários. Um ano depois, ele recebe outra pelos horríveis crimes que ele cometeu com uma garota de 12 anos. Mas alguns estimam que ele possa ser responsável por uma centena de outras mortes. Olha, ele não quis o direito de ter a última refeição. Então ele recebeu o básico, né? Que é o tipo que todo mundo recebe ali se você não usar esse direito. Que A foi default. um bife ao ponto, batatas fritadas até dourar, saca? Fritou a Sei. batata até dourar. Ovos mal passados. Torrada com manteiga e geleia. Suco e leite. Eu vou começar essa aqui com o Jean. Só fazer uma observação aqui rapidinho. O Jaime, a gente confundiu aqui. O maluco do Mercúrio lá, ele não fez o Ted Bundy, ele fez o outro maluco lá. Ah, é verdade. O filme do Ted Bundy é o do Fusquinha, que ele É sarga verdade. as meninadas. Mas Eu enfim. confundo. Eu sempre confundo o Band com o Dummer. Eu É, confundo. o Dahmer. Eu confundo os dois. Não, mas acontece. Mas vamos lá. Temos o que? Temos ovos Aqui, ó, eu crus. repito, Jean, eu repito. Temos bife ao ponto, batatas fritadas até dourar, ovos mal passados, torrada com manteiga e geleia, suco e leite. Faz aí sua Olha, análise. eu acho que ele não estava muito decidido na hora. Ele resolveu pedir Não, um, não, um não, mix esse de daí foi default. nutrientes. Não, Jean, esse daí foi. Ele não pediu outra vez. Ele não escolheu uma, então essa daí é a básica do estado. Mas foi É isso a que, default, Ah, sabe? mas foi isso que o Jean falou, pô. Tipo, ele É, falou, tá. mas é um negócio assim. Vamos dar um monte de coisa aleatória pro cara aí, misturar vários produtos, ingredientes leite aí, com vai. manga. Aí eu acho que não. Não, mas não funciona nos Estados Unidos leite com manga, Helder, tá suave lá. É verdade. Parou pra pensar nisso? Não, mas eu daria uma nota. Como é do estado, eu daria uma nota 6. Não, daria uma nota 7 ali. 6,5, vai. Uma nota 6,5. Porque se fosse aqui no Brasil. É a sua mãe. Oh, desculpa, tive uma discussão. A nota é até 5, senhores? Dá vontade, É, cara. Você pode estar falando É como você até. quiser. Dá licença. É até 10 ou burra. Enfim. Eu daria uma nota 6,5.
porque se fosse aqui no Brasil, eles dariam com certeza para ele feijão com caco de vidro e arroz e provavelmente água de reserva, água de isso aí, água de chuca. Jaime. Ó, já que a base é 5 ou 10? 10, né? Vocês vão poder. Agora é Vamos 10, por 10. agora tem que ser 10. Tá. Eu vou dar 5, justamente. E é default do Estado. Provavelmente já é organizada por um nutricionista. Em algum momento decidiu que é isso daí, sabe? E peraí, o nutricionista vai se importar com a sua saúde quando você vai Os pro. caras do Eu Canadá. acho que é, Eu eu já acho que vi. é mais Eu já vi. um cala-boca pro cara, assim, pra ele morrer de barriga Não, cheia. é que esses negócios da Eles aplicam um cadeia. monte de anestésico também, e se não der certo com um, pelo menos desliga o reflexo de vômito, o cara gorfa tudo, engasga com o vômito, entra no pulmão. É que os caras da cadeia, eles têm um nutricionista que lida com as coisas lá, sabe? Uhum. Então tem uma lógica, tem um negócio. Imagina, Enfim. imagina o nutricionista falando. Mas ele não pode comer isso, tem muita gordura. Então, cara, por que acho que o bicho passado? Vai que se ele pedir que se fosse uma passada dava verme. Porque o Estado, ele não pode. Tipo, porque aquele negócio, sabe? Por que higienizam a agulha da higiene local? Porque ele tem que morrer pelo que tá no método da pena. Se ele morrer por uma intoxicação alimentar porque ele comeu amendoim sem querer, o Estado é processado por sabe sei lá quem, mas ele é processado por, sei lá, direitos humanos, não sei. Então, eles têm que fazer um negócio ali, pá, basicão. Refeição, aquela refeição meio familiar, comfort food, sabe? Sim. Então, tanto que tem até o Agora, copo de leite, sabe? Tem até o negócio do copo de leite. Eles gostam de tomar não, leite mas puro, Jaime, não sei. isso daí é por conta de que todo vilão, isso daí Sim. todo mundo sabe, já tem estudos disso, todo vilão gosta de Não, mas leite. lá leite Você eles não, tomam você puro, não vê os mesmo. filmes? Esse é a verdade deles. Desde criança. Desde criança, os caras gostam de tomar leite puro. É costume deles. Bom, os caras comem ovo mexido no café da manhã com E com leite salsicha puro do lado. e bacon e ainda dá um deglurp de Dr. Pepper. Então, Então justo. eu acho que é. Não, eu vou falar, resumindo, cincão, porque é o default. Então, tá isso. Eu acho que vocês foram. Eu vou dar minha opinião, eu acho que vocês foram desonestos. Vou É. colocar aqui, ó. Porque. Vou até usar aqui o método aqui do Jean aqui. Pô, aqui no Brasil você receberia feijão com caco de vidro. Então. Cara, como última comida de um bife ao Não, ponto. E não se esqueça que o caco de vidro ele é tipo cravo no doce, no arroz doce. Você é meio que sortudo por pegar, mas se você pegar, você não vai ficar feliz. E você vai pegar. Você tem um bife ao ponto, batatas fritadas até dourar, assim, mano, ovos mal passados. Cada um dos itens ele tem uma escolha ali de ponto de preparo. Que é, mano, torrado com manteiga e geleia, umas torradão, tá ligado? Pô, Uhum. muita manteiga, muita geleia. Suco e leite, assim, isso, suco e leite eu achei meio zoado. Podia ser suco ou leite, né? O suco e Então. leite é esquisito. Aí eu realmente acho, putz, suco e leite. Que esquisito, né? Mas, cara, minha nota é 7. Eu gostei. Hum, Eu gostei, pessoalmente. Eu acho que, tipo, hum. potência Então, quando a default. gente se vê, a gente já sabe o que te dá. E você vai ter que comer tudo. Pode ser, cara, pode ser. Não reclamo, não, hein? É aquilo. Essa é aquela refeição default também americana, sabe? Aquele novamente. Se você for no restaurante local da cidade, da vizinha, você vai no cardápio também, sabe? Do mesmo jeito. Arroz com feijão, né? Pensando Então. bem, deve ser bom. O da cadeia, eu não acredito que tenha. Bom, ele tem uns cuspe, né? Mas o cara já vai É, morrer com mesmo. certeza. Vamos lá, campeão. Gosto, aquelas pegadas, aqueles cabelinhos duvidosos. O nosso terceiro ponto agora é Stefan Weinini Anderson.
A sentença dele foi dada em 1981. Ele era um assassino de aluguel, assaltante, cometeu furto, escapou da prisão e tinha, acho, um QI de 160 ou coisa assim, tá ligado? Uma parada assim. Ele inclusive estava fazendo lanchinho quando ele matou a Elizabeth Lehman, que foi a última pessoa que ele matou. O pessoal encontrou ele na casa dela e ele estava comendo lá um lanchinho da tarde. E prendeu ele. A última refeição dele foi 2 sanduíches de queijo grelhado com rabanete, meio litro de queijo cottage, uma mistura de canjica e milho, uma fatia de torta de pêssego e meio litro de sorvete de chocolate. Jaime, passo pra você. Olha. Vamos ver. Olha, meio litro de sorvete é um pote inteiro, basicamente. Sim. Eu saiba. Pote de sorvete. O que mais? Esse do queijo eu achei pai. Muito fresco. Assassino de Tá? aluguel, meio fresco. É gostoso, pô. É gostoso. Não é aquele queijo que você come quando você quer ser saudável. Sabe? Quando você tá começando uma dieta, uma coisa assim. Uhum. Tipo, comi queijo cottage. Come por 2 dias e acabou, nunca mais. É daquele ricota. Ricota é gostoso, você come de vez em quando, mas queijo cottage é aquele negócio que você come quando você tá fazendo dieta. O que mais que ele pediu? Ele pediu uma mistura de canjica e milho. Esse daí, o que ele é, uma galinha? Pô, mas não é a mesma coisa? Ou lá nos Estados Unidos Acho que é é diferente, gourmet? mas Tem uma acho que é diferença. diferente. Eu vi Mas assim, imagem que tinha uma diferencinha. isso daí eu pediria que uma galinha pediria. Ou uma pomba, não sei. Mas assim, tipo, ele é muito inteligente pra ter cérebro de pássaro, mas De milho é ele realmente. tem gosto de pássaro, sabe? Uhum. Ó, eu vou voltar nesse seu Daí, ponto na minha vez que daí, você vai concordar comigo. daí depois, o sanduíche tá indo bem, o queijo quente, sabe? Uhum. Quem assistiu apenas um show sabe. Tem uns queijo quente lá que é caprichado, sabe? Sim. Só que com rabanete. O queijo quente. O rabanete até que é agredido, é duro, é estranho, sabe? Tipo, é Uhum. gostoso, mas é estranho. Eu não Na acho que verdade é combina bem. bacana o rabanete, é que ele tem um nome diferente, um cheiro e um gosto diferente, você só começa a gostar dele depois que você não liga mais pra nada, que é o meu caso, Então, mas demora mesmo, você tem razão. eu não falo nada por causa de beterraba. Não, mas enfim. Olha, eu achei muito estranho esse pedido. Nada com nada, nada combina. Não tem uma mistura decente. E eu não sei, tipo, comer um negócio desse num dia que você tá, sabe assim, um feriado, tipo lá, sábado, quando tem feriado na sexta-feira, o sábado você já não tá fazendo nada mesmo. Tá só andando pela casa e comendo qualquer coisa que tem por aí, sabe? Uhum. Na sua casa. Então meio que sem ordem durante o dia, sabe? Uhum. Então, é um negócio mais assim. Não tem uma lógica num prato daí, sabe? No almoço. Então eu vou dar 2. Achei bem nada a ver com nada com nada. Nada Uhum. salvo. Jean, Sim, senhor. passo pra você a averiguação. Ó, eu vou fazer uma análise bastante subjetiva. Se eu fosse esse cidadão de escolher o que ele quisesse, diferente do outro, Sim, certo? ele escolheu. Ele escolheu. Ele fez. O outro foi um prato do Não foi um estado, prato né? normal. Tipo, ele podia ter escolhido, mas ele não. Ele falou, me dá aí Então, o que vem normalmente. eu acho assim, se o cara for um pescotapa dos brutos, assim, que até o fim ele vai estar com planos de fuga, igual o nosso amigo lá brasileiro nos Estados Unidos, o Homem-Aranha, É ou cheio até mesmo para adiar um pouquinho o tempo de execução, ele
com certeza iria pedir uma cacetada de comida que você demora mais de hora pra comer. E foi o que ele fez, na minha opinião. Eu acho que a É lógica que o cara verdade, viu foi justamente essa. Não, eu acho que É, também. Não, que nem verdade. eu falei. Isso é comida que você come durante o dia, sabe assim? Tipo, uma coisinha aqui, e outra isso daí ali e é tal. comida que você vê um cara no programa Quilos Mortais comendo. Durante metade do. Aliás, durante o primeiro take do episódio. Tem uns 6, 7. Quilos Mas enfim, a mortais. minha nota seria 7,5 pelo raciocínio e pela variedade aí. E pelas calorias. No final ele vai morrer mesmo. E Cara, você, Helder? cara, eu gostei dessa análise do Jean, porque eu não tinha pensado nisso, mas eu já vou falar que a nota que eu dou é 4 porque eu dei mais pontos que o Jair por conta da criatividade, porque eu achei criativo, mesmo que estranho, é criativo. Eu acho que o Jean conseguiu entender o porquê que ele pediu essas coisas. Pessoalmente, meio litro de sorvete de chocolate eu gosto de milkshake, mas agora sorvete de chocolate, pô, meio litro de sorvete de chocolate, sacanagem, né, pô? Os guardas lá ficaram falando, pô, você tá de E zoeira. ele deve ter comido muito devagar. Fala, tô com dor de Congelou o cérebro. cabelos. Agora, eu concordo com o Jaime. 2 sanduíches de queijo grelhado com rabanete? Até pro americano isso é estranho. Peraí, é queijo com rabanete? É queijo É? grelhado, é 2 sanduíches de queijo grelhado com rabanete. Ó, aí pare pra pensar. Vamos A supor mente do que psicopata. rabanete não dá bem naquela região. Aí vamos, isso é uma hipótese, tá? Suponhamos que ele saiba que nesse cenário hipotético não tem rabanete naquela região, porque é a temperatura, ou então a estação, ou o local mesmo não cultiva bem. Mas ele saiba que o rabanete mais próximo que eles vão encontrar tá a 4 horas dali. E aí? É ou não é uma ideia de gênio? Eu gostei. Eu vou deixar. Eu vou dar 2 pontos, senão eu daria a mesma nota com o Jaime, porque por conta da criatividade. Eu achei criativo. E ele não pediu nada pra beber, né? Eu acho que foi o Então, sorvete, né? Beber muito rápido, amigo. É, é- Cara, pior que a teoria do Jean faz sentido, hein? Principalmente que ele já se fugiu da prisão, né? Caraca, faz sentido. Se ele for ligeiro, ele vai, ele vai andar por cima tentar diminuir a volemia do sangue dele. Teve um louco que tentou diminuir a volemia vomitando e se desidratando porque ele achava que não ia circular o medicamento da injeção letal. Não sei se vocês viram isso, mas ele circulou. Deu tudo certo para a polícia no fim. Mas atrasou um pouco e como a minha namorada citou, ela tinha me contado que eles dão um pré-anestésico, um anestésico, que eu posso citar o nome? Pode, pode. Eles dão um no geral, é um chamado midazolam, que é aquele comercializado como Dormonide, é, ele é da classe dos benzodiazepínicos, ele é um hipnótico, é pré-anestésico, ele que dão via oral antes para o cara dormir, aí depois eles dão a ketamina, injetável, nesse caso é injetável, em cirurgia normal é oral. Nesse caso, eles dão injetável, seguido da ketamina, que é um neurobloqueador, é um agonista alfa-2 adrenérgico, mas ele é um bloqueador neuromuscular, ele desliga basicamente a sensibilidade do seu nervo periférico com o cérebro, e com isso é para você estar dormindo e não sentindo nada. Porém, se não funciona, esses dois, eles vão para a terceira fase, independente do cara estar consciente ou não, que é o KCl, é o cloreto de potássio. Que esse daí, ele induz uma contração severa e generalizada em todas as musculaturas do corpo dele, lisa ou estriado, coração, diafragma, pulmão, tudo, tudo, tudo. E aí, por isso que em alguns casos que o povo fala erroneamente que deu errado, que o cara tá sentindo, porque tem casos que já apareceu o vídeo gravado por aí que vazou, do cara se tendo tremelique, assim, é porque provavelmente os outros dois não conseguiram anestesiá-lo. E aí o protocolo deles é seguir para a terceira fase,
independente de estar ou não em hipnose. E era só esse conhecimento inútil, mas porém muito interessante. Eu achei fantástico. De novo. Créditos à minha namorada que me mostrou as fontes e me incentivou a tratar sobre isso. Muito da hora. Aqui tem informação. Tá? Ok. Então vamos pro próximo. James Edward Smith. Em abril de 1984, foi considerado culpado pelo assassinato de Larry Don Rose, de 44 anos. A última refeição que ele pediu foi terra. Ele pediu terra. Mas foi negado. Não deixaram, porque terra não tá no catálogo. Ele pediu o quê? Ele pediu terra e negaram. Ele pediu terra. E falaram que não, porque tem que estar no catálogo de alimentos válidos. Bom, eu Aí acho ele. que a regra era que o cara poderia pedir o que ele quisesse, né? Os caras falam, eu quero terra O suja. Estado trapaceou, logo tá inválido o julgamento dele. Mas ele queria isso porque ele praticava voodoo, né? E tem lá umas piras lá, parece que ele queria a terra pra voltar como zumbi, ou comer a terra pra voltar como zumbi, uma parada assim. Eu vou dar. Calma, ainda não Tá. acabou. Tá. Ao invés disso, ele recebeu um iogurte natural, é só isso. Tá. Agora pode falar. Tá. Eu vou dar. Nota 8 8? pelo conceito, por ser visionário. 8? Ok. Sim, porque é um conceito muito elevado. Ele tinha planos no futuro muito maior do que só uma fuga, do que só enrolar na, na hora, que nem o outro lá comendo um monte de coisa. E esse daí, ele tinha um plano pro futuro. Sabe? Tu pode dizer que Mas, funcionasse, eu mas ele tinha perdi um plano. a internet da padaria aqui que eu intercepto travou bastante. Depois que foi negado a terra para ele, vocês poderiam me repetir o que aconteceu depois? Ele não comeu Ele nada ganhou ou um iogurte natural. e o sabor? Não, Não, acho, o sei lá, base. iogurte grego natural. Então, eu dou 8 justamente por isso, porque ele tinha um plano. Ele tava pensando além da caixinha, da cadeia, da cela. Eu quero terra Ele, suja. ele Ele, queria, ele ele ia sabia fazer, ele, que ia ter alguma brecha na porque, legislação. de que Ia forma que fazer a ele ia cabeça morrer? dos caras coçar. De que forma que ele ia morrer? De que foi? É, Cadeira elétrica? O ele que ia que é? morrer Hidrelétrica. de injeção. Hum, injeção e tal. Uhum. Ó, eu acho que é planejando o seguinte: ele ia pegar a terra, ia fazer qualquer feitiço voodoo dele disponível ali, pra ele fazer, Ele pegou um preservativo, encher tal, de terra. tal qual Reanimator. Ele ia pensar o seguinte: todos os componentes da resistência letal, que nem o Gian falou, ia agir junto do feitiço, e quando ele tivesse enterrado ou cremado, mesmo só na sala dele, do necrotério lá, ele O já cara ia levantar. ia levantar, pique O Jason cara ia virar X. um golem de terra, Jaime. Então, não, ele ia fazer cena igual aquela do O Jason Goblin, do. o Duende Verde, tá ligado? Sim, ele ia fazer aquela cena igual do Jason vai pro inferno, sabe? Você já Quando viu aquele ele. episódio dos Simpsons que o Lenin levanta? Que Sim. o presidente, o Putin, ele pega e fala na ONU, não, nós não somos mais a Rússia. Agora nós somos a União Soviética de novo. Ele levanta, vira o bagulho, o Kremlin desce, o Lenin. E aí, sim, eu dou 8 por causa disso, porque ele tinha um plano. Ele ia fazer um ataque zumbi depois dessa. Ele ia virar um Jason da vida. Então, eu dou 8 por causa disso. Ok. Jean, sua opinião. Cara, eu admito que eu fiquei bastante apreensivo quanto a isso. Vou dizer pra você que ele queria mais é que tudo se lascasse
tudo que o cabaré pegasse fogo. E eu não sei se ele pensou em tentar criar um bug na Matrix ali, explorar alguma coisa que ele sabia que ia confundir, que não teria na Constituição, porque é alimento e não outras coisas. Mas eu vou dizer que foi uma ideia. Eu vou dar uns 4. Eu vou dar 4, porque embora talvez tenha algum motivo que a gente jamais saiba e tenha com certeza uma intenção e uma simbologia isso, ele acabou recebendo um iogurte, ou seja, se ele tivesse pedido sério alguma coisa melhor, tipo uma cesta, um kit macumba completo em forma de cesta de alimentos, ele teria atingido o mesmo objetivo e ele não teria comido um iogurte involuntariamente, que ele não escolheu. Além disso, ele fez de pirraça, não deu certo o plano dele e não atrasou os policiais, que prontamente já cataram o iogurte quente no carro do Ford, do Ford Impala, do Chevrolet, do Chevy Impala deles lá, e tacaram e falaram, Tó, come, você tem que comer alguma coisa, come. Um deles tinha vontade de fazer compra, sabe? Tava no mercadinho ali. Eu falei, Você tem alguma coisa pra dar pro cara? Aí o cara que der falou, dá essa merda aí, meu filho pegou, ninguém come. eu peguei errado, eu ia pegar o que tem ameixa, mas Tá 3 dias no meu peguei porta-mala, errado. o bagulho já tá verde. Cara, Ele Eu abriu queria, assim o pote e fez até assim, ó. eu fui comprar aquele que tenha mel junto, mas tinha, peguei errado. Tá largado. cara, eu acho que então sobrou pra mim. Cara, eu vou dar uma nota baixa. Vou dar 2 pontos. Mas assim, eu não gostei porque, vamos lá. O que aconteceu? Ele queria a terra porque ele queria fazer o ritual dele lá, não recebeu. Aí fica a questão, tipo, se o Jaime pode entrar. Ih, ficaram com medo? E aí? E aí? Então, foi nessa, foi medão. Os caras tinham visto um filme aí. Que ano que foi isso? Que ano que foi isso? Os caras, 1984. Aí, 84 já tinha saído já. Madrugada dos Mortos, já tinha saído. Ele pensou numa coisa aqui, senhores. Já tinha saído o Zombie 2, que é o Vocês do. podem dizer se esse caso foi cadeira elétrica? Não, foi injeção letal. Porque se fosse cadeira elétrica, eu até que entenderia. Ele já tá tentando fazer um polo neutro ali, fazer um aterramento na Terra para conduzir a eletricidade para a Terra e ele não tomar o choque. Mas como foi injeção letal, Aí, Caraca. tá. Não. Por exemplo, foi 81, já tinha saído Madrugada dos Mortos, o Noite dos Mortos original, e o Zombie 2. Que no Zombie 2 tem tanto isso de zumbi. No Zombie 2, no Lúcio Fulci, o zumbi é tanto um soro, né, o negócio lá, quanto o voodoo, sabe? Uhum. Rodou Então é cavaco. vai lá que o policial ficou meio com medão, sabe? Opa, eu já vi esse filme. Eu fui no drive-in, eu vi esse filme. Não vamos, não, não, não. Não deixa o cara, não. Eu não vou arriscar. Eu não quero ser eu o primeiro na fila pra virar zumbi. Não, não, essa culpa não é. Vamos lá. Tem iogurte pra ficar cruzedando aqui do porta-malas. Cara, e Eu tô eu vou nessa também do. eu tô fortemente crente nessa história aí da ferramenta. Cara, não, eu pensei a mesma coisa ali do Jean também, na parada quando ele falou que foi sem graça. Não vai ter terra. Eu tava querendo iogurte natural. Que coisa sem graça, pô. Ele quis Mas ele teve um final aí. Mas, Jaime, ser pra um você, dos né? caras, Ele, ele ele- ainda se fudeu, né? não, e assim, o Jaime, ele então ele Hum, falou, já que ele não pode ser um zumbi, ele falou que ele ia assombrar a prisão pelos próximos 300 anos. hum. Ele Já que ele não pode ser um zumbi, ele vira um fantasma. ele sortou essa, né? Ele tem um propósito. Ahn,
Bem, vamos pro Olha, próximo. quem foi esse daí que sofreu lobotomia, hein? Temos George W. Barrett. Em 1930, ele matou sua própria mãe, que teria chicoteado seu filho de 11 anos, e acertou sua irmã na orelha com um tiro. Seus irmãos ofereceram uma recompensa de $500 para sua captura. O julgamento, não, o trial, esqueci agora o nome, buscava mandá-lo para a forca, mas ele foi liberado. Entretanto, 5 anos depois, o FBI o encontrou. Ele teria assassinado o agente Nelson Klein. Quem matou ele, na verdade, foi um fazendeiro, né, que estudava muito sobre forca como hobby, e aí falaram, enforca ele aí. Aproveitaram, uniram A o útil ao última... agradável. a- Já chamaram um cara que entendi que era ex-escoteiro aí, não deu certo nada na vida dele, mas pelo menos ele sabia fazer nó. Aí pegaram e falaram, ô, você quer virar carrasco aí, rapidão? Vamos nessa. A última E já refeição era. dele foi o seguinte pedido: o maior bife da cidade. A cidade é grande? Não. Pior. Entretanto, pode. Não, fale. Eu tô que eu disse. Entretanto, quando foram lá ver, ele não tinha comido o bife. E aí um repórter local, sem saber de nada da história nem nada, quando ele foi enforcado, né? E aí viram que ele não tinha comido o bife, esse repórter local. Aí ele viu lá e comeu o bife na cozinha. É, Depois ele ficou sabendo que era pro cara lá. Mas fala aí, Gian, já que o Jaime foi na outra. O que você acha desse pedido aí? E desse caso aí? Eu acho que ele também teve lá a sua criatividade. Que ano que foi? Você poderia me repetir? 1930. Com certeza era uma época pós a Grande Depressão. E com Não, certeza, começou a Grande Depressão. é, com Tinha certeza, acabado de começar. já estava enfrentando um déficit de alimento, principalmente, imagino eu, né, não tenho fontes para isso, não posso aprender depois, principalmente proteína animal. Eu acho que o cara, esse daí, ele foi sem intenções, a princípio, né, pedindo isso, sem intenções mirabolantes, além de talvez adiar, que eu acho que seria a intenção que mais corre nesse meio, e pediu logo uma carne, que provavelmente ele não devia ter estar vendo uma carne dessa fazia tempo. Mas fiquei meio confuso aí com o ato de não comer. E isso Que nota saiu você. Fale. a minha primeira hipótese, que é mais lá. Faz sentido? Eu acho que faz. Eu acho que faz. Estranho. Foi muito, muito estranho, né? O caso Bem dele é todo muito estranho, bem. estranho. Sim, a vida no geral é um caso que até hoje tem na psicologia estudado esse cara. Mas enfim, e aí eu acho também que ele ainda existe enforcamento, enforcamento, um método, é uma coisa que gerava um estresse fodido na pessoa. Eu faria mesmo, mas eu comeria igual ele fez. Então eu vou dar para ele uma nota C, uma nota 7. 7? Alta até. Pelo que a gente Você, sabe. porque economia fodida, você pede um bife que deve custar 170 mil kwanzas. Na verdade, Hum, ele vai receber uma nota 5 porque ele não comeu o bife e eu comeria. é mesmo. Vai morrer mesmo. Desculpa, gente, até o fim do episódio eu vou falar. Mas vai morrer, já ia morrer mesmo? Bem. Jaime. Que lugar que foi? Que cidade que foi? Putz, eu Que não estado? lembro, cara. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui Que, rapidão. não consegue achar o estado que foi? Ele morreu em Indianópolis, Indiana. Ah,
Então, pô, nesses canos, os caras têm os desafios de carne, sabe? Uhum. Ele tem os esquemas. Então, e aquilo, existe aqueles desafios do bife gigante, né? Aquelas coisas que eles têm, né? Sim. Mas eu não acho que ele tem certeza que ele tenha feito porque é aquele negócio. Foi durante a Grande Depressão. Vai saber há quanto tempo que ele não comia carne pra valer, sabe? Vai saber. Sim, sim. Então, foi sim, foi honesto, sabe? De boa, sem firula, sabe? Sim, Não teve nem pra tomar alguma coisa, sabe? sim. Nem pediu nada pra tomar, ia tomar no seco. Então eu vou dar 6. Pela humildade, por ser um bifão, eu ia dar 7. Mas como ele não comeu, eu vou dar 6. Cara, pra ser honesto, assim, é uma nota difícil essa. Porque eu achei ela sem criatividade ao mesmo tempo que tem um pouco de criatividade. Tipo, ele não foi desonesto, tá ligado? Tipo, ele não pediu, tipo, uma série de coisas. Eu acho que ele não. Oi? Já? Ok. Eu acho que ele. Só um segundo, gente. Ok. Eu acho que ele não foi desonesto, tipo, ele viu, putz, estão numa grande depressão, não posso pedir muito. Quem vai me enforcar? Um carrasco? Não, vai ser o seu José, fazendeiro Então, local. e por algum motivo tem gosto por enforcar coisas. Da lista. Como hobby. Então, o Foi hobby mal, dele gente. Parece. foi Fala aí, Ju. Ok. Não, é que deu uma confusão aqui porque. É basicamente isso. Deu pra ouvir? Não. Então fale novamente aqui. Explica o caso. Eu tenho um porco-espinho na minha vizinha, vou lá Agora a buscar. veterinária vai lá pegar ele pra cuidar de pet. Enfim. Ok. É, nada de incomum no relacionamento. Mas basicamente é o seguinte, como você muito bem citou, acho que você até já foi para outro caso, não sei. Mas ele foi honesto, cara. Eu acho que ele foi honesto mesmo. Ele devia estar com vontade assim de comer o que não dava para comer. E eu acho sinceramente que não foi para tentar burlar o bagulho. Eu acho que ele estava realmente ansioso com o negócio. É que é esquisito. Tipo, a primeira coisa que é estranha, ele não comeu. Ele pediu um negócio Mas, específico. cara, você sabe que você vai morrer. Desculpa te cortar. Você sabe que você vai morrer. É, não é de uma forma, nenhuma forma dessas vão perder o AdSense que já é Já não tem praticamente muito. nulo, mas você vai de Vasco da Gama e nenhuma das formas utilizadas, bem dizer, vou usar, eu vou até botar quatro aqui: fuzilamento, Fiat Uno, cadeira elétrica no caso. Eu falo isso porque eu tenho Fiat Uno. Do quadrado, tá? Não do novo. O novo não é digno. É a mesma coisa que você ir para um parque de diversões que é seguro, que não tem chance de te matar. Quando você vai para um parque de diversões, tipo aquele com H, você tem adrenalina e emoção porque você tem uma chance real de base. Mas enfim, ser catapultado, enfim. Mas vamos pensar, cadeira elétrica, fuzilamento, que até, se eu não me engano, em Nuremberg permitiram fuzilamento. Fuzilamento, forca, cadeira elétrica e injeção letal. Injeção letal eu imagino que não surgiu antes dos anos 50. Enforcamento, sei que teve, o último foi em 71. Cara, qual de todos que você acha mais terrível? Na perspectiva do pobre lazarento. Cara, o mais terrível acho que seria cadeira elétrica, não? Não sei. Então, cara, mas Apesar que na minha dá pra opinião, ser
cercado pelo seu José também é assustador, né? Ele só é robista de Então, o seu José é esquisito, cara. O seu José é Seu esquisito. José. Ele provavelmente foi expulso do acampamento. Sei lá, ele devia ficar molestando as Porra, pessoas lá, galinha. aprendendo eu nó, quieto, mascando tabaco, quieto na dele. Eu acho que depois disso, a polícia ficou de olho no seu José, sabe? Tipo, eles, ó, Aí ele foi, ele vai no ajudar a ano gente, seguinte foi ele. Se a gente, sabe assim? se a gente fazer isso aqui uma série, podem ter certeza. Vai ser ele, daqui a pouco aparece. Sabe assim, ele tá aí, tá. Ele Ó, queria. ele vai ajudar a gente. Mas é meio estranho que esse seja o hobby dele. Eu sei que a gente tá em 1930 e não tem muita coisa pra fazer. Mas gostar de fazer forca não é uma coisa comum, sabe? Não é uma coisa que qualquer outro tá fazendo aí. É meio Mas todo suspeito, mundo tem sabe? algum hobby, criar um bichinho. Você nunca viu o vídeo daquele cara do Paraná que falou assim: Ah, eu plantei por hobby mesmo. Que o cara tinha acharam tipo 10 hectares de daquela planta diferenciada lá, que Uhum. transforma as pessoas em ouvintes de reggae. Sim. Enfim, acharam 10 hectares. Ele falou: Ah, não, nunca foi para vender, não. Você nunca teve um bichinho? Era tipo isso. Eu É, tipo, plantei por diversão. Ia ele fazer o que depois com isso? Ia fazer nada. Ia acabar do jeito que começou. me faz pensar, ele era fazendeiro. Será que ele enforcava as galinhas? Sim. Não. Alguém tem que testar, né? Ainda bem que você está sendo bastante sutil, né? As galinhas. Eu acho que ele enforcava e caçava mais coisas ainda. Ah, vocês já deram as Ó, numa notas? época em que a lei seca estava em vigor já. A lei seca estava em vigor. Tá. Olha, isso daí explica boa parte dos psicopatas dos Estados Unidos, porque sem cachaça as pessoas elas tiveram que adquirir Contra outros outros hobbies aí para fugir da realidade. Aí o cara me inventa um hobby desse aí, de enforcar as coisas. O outro aí, o outro, o Aquilo ele outro aí decide que casa com uma menina louca igual ele, sai atirando pra tudo que é lado com 2 fuzil Thompson num Ford velho, roubando banco. Aí chega o outro lá, vem da Itália, abre uma máfia. Vai tomar no cu. aquilo, o seu Zé, ele podia fazer um alambique legal. Só que ele não sabia Imagina fazer. o tio Zé com cachaça na cabeça. Ele só ia ficar falando de jogar truco e de atirar em garrafa. Só. Leve em conta que é menos assustador um americano falar que sabe atirar do que sabe fazer forca. Porque um Sim. americano falando que tem um rifle Winchester 1885 e atira Normal. frequentemente em animais é a mesma coisa que um brasileiro falando assim, pô, na minha época da escola eu tinha educação física. Então, é uma coisa. Vocês deram as notas? A gente ficou falando tanto do seu Eu dei José. 6. Demo, o meu foi 4,5. Bem, tudo bem. Eu acho que eu vou dar uma nota 4, porque justamente ele não comeu, mas tipo, eu fico meio. Vou dar um 5. Vou dar um 5 pra ficar de boa com a minha consciência. Eu acho que eu passei um pouco de pano. Eu passei um pouco de pano para eu sentir um pouco de dó. E eu fiquei com mais raiva do carrasco do que do bandido. Mas Sim, sim, é isso que eu ia falar. A gente tá muito mais pensativo. Por que o seu José tinha como hobby enforcar coisas, né? Sem saber sobre forca? Que tipo de é o seu pessoa é Damião. o seu Damião? Não, eu acho assim que a comida que ele pediu foi E se justa. fosse nos anos 80, ele teria um Monza, e se ele morasse no Brasil, né? Ele teria um Monza, fumaria derby, beberia glacial e ouviria Amado Batista. Certamente. Cara, eu acho que assim, o problema de julgar aqui é que tá em 1930, tipo, ele foi humilde ao mesmo tempo, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que ele pediu algo importante pra época, Ele nem devia saber que ele tinha essa opção. tipo, justamente, tipo, imagina o Luva, tá ligado? Imagina o Luva, tipo, pedir uma última refeição. O cara ele não vai falar, eu quero churrasquinho, eu quero um negócio assim É normal. uma Então, pizza. eu acho. Você pensa que nem os exemplos anteriores, eles sabiam como funcionava isso. Eles sabiam o risco, eles sabiam que isso daí era uma brecha, tipo, Ele era do é uma Kentucky. última. Ele morreu em Ai, meu 19, ele era do Deus. Kentucky.
Dizem que o Kentucky ele é tipo aquele estado lá, né? Pra nós aqui. Não, cara, mas assim, eu acho que foi isso. Tipo, é difícil julgar nessa lista, porque a gente tem que olhar pelos olhos da época. Eu acho que ele foi justo. Eu acho que pra quem vai ser enfocado pelo seu Zé, foi um pedido bom. Eu acho que Tinha a chance de acontecer igual aconteceu em vai, eu Nuremberg, vou que os mudar minha caras, nota. que Eu vou eles mudar minha botaram, nota. eles botaram, Eu vou mudar minha nota pra 8,5. Porque eu comecei a um gostar. cara frente, eu também comecei a gostar dele. Em Não, breve vocês me verão nos noticiários. não, eu comecei porque eu falei assim, putz, ele podia pedir qualquer coisa. Ele foi humilde ainda, sabe? Ele não comeu. Ele não comeu. Detalhe, só quem estiver ouvindo e falando assim, ah não, velho, mas nos anos 30 já tinha umas coisas pica pra comer aí. Beleza. Não, aliás, nos anos 30 não tinha nada pra comer, não tinha nada pica pra comer, não tinha nada da hora, assim, e isso daí podia ser caro. Então, mas aí que tá. Qual que é a proteína mais utilizada pelo ser humano? É a proteína animal. Ele pediu um bife, ele pediu um fodendo bife, senhores. Ele só queria um puta de um bife grande. Ele queria um bife mastodôntico de grande. Da cidade dele ainda. Porque ele sim, era municipalista. Ele acreditava na cidade dele. E ele mesmo assim foi, foi mandado para o Village People pela própria cidade dele e por um residente louco, fazendeiro, meio possivelmente molestador da cidade dele. Eu viajei um pouco, mas ignorem. Bem, vamos pro próximo. O palhaço assassino John Wayne Gacy. Ah, esse eu conheço bastante a história dele. Eu vou dar uma introdução aqui. Em 1972, ele teria matado 33 jovens que ele levava para casa, torturava, não posso, né? E assassinava, né? Depois eles. A sua última refeição foi. Vocês querem comentar? Não, eu vou terminar aqui. A sua última Sobre esse refeição caso, eu foi. comentaria que. Pode comentar, por favor. Eu vou terminar e eu vou passar pro Jean, tá bem, Jean? Foi 2 aí? Tá bom. Foi 2. Aí depois você pega as outras próximas. Para sua última refeição, ele pediu um balde de frango frito KFC, uma dúzia de Olha. camarões fritos, batata frita, morangos. Dúzia? Uma dúzia de camarões fritos, Certo. morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. Primeiramente, me dá a palavra. Claro, Jean. Que ano foi 80 e o quê? O ano. 82. Ah, é? Achei que tinha sido em 80. 72. Então, a história desse cara é muito bizarra. Inclusive, recomendo um vídeo aqui, um canal, um criador colega aqui. O canal dele é o Psicologia Criminal. Se vocês se interessam por casos de de Kellogg's Killers, né? Porque, enfim, serial. Mas, enfim, se vocês gostam desses casos de é, massa que ocorrem e você quer entender a cabeça deles, quer entender detalhes mais técnicos e jurídicos e até de uma visão policial no caso, o canal dele é excelente para isso, super bem abordado. E ele fez um vídeo muito interessante do palhaço assassino. E ele contou que esse cara ele chegou a ser preso já. O primeiro ele chegou a ser preso por sodomia. Isso muito tempo antes dele cometer esses assados aí, dele fazer assados, digamos assim. Mas ele cometia estupro antes, e sempre por meninos. Você vê as fotos, são cerca de 30 meninos que estão envolvidos nesse caso. Boa parte deles foram enterrados embaixo da casa dele. Tanto é que o pessoal que ia lá falava que tinha um puta cheiro desgraçado. E ele tinha um fetiche, assim, de se vestir de palhaço. Ele algemava os caras se vestir de palhaço e ia lá
e esfaqueava os caras. Mas enfim, eu achei que. Mas o meu ponto ele é gordo. É isso, meu ponto é esse, ele é gordo. Isso daí explica o pedido dele. E por causa disso eu vou dar um 2,5. Na verdade, ele foi embora cagando, porque ele tá tudo, sem sentir desgraça nenhuma. Inclusive, tem uma das últimas entrevistas dele é ele ensinando para ele mostrando para um repórter como que ele fazia forca, como que ele forcava a vítima no braço do cara, tipo, os nó que ele usava, o nó novamente aí, amigos. E, tipo, sem sentir nada, 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 nada. E ele comeu esse último alimento dele sem sentir nada também. A não ser o pico de glicose e de insulina que ele tanto desejava. Porque a essa altura, ou melhor, a esse peso, apenas isso fazia o palhaço rir. Então, minha nota é um 3. Justo. Jaime? Então, antes, ele é um cara muito que ele era de evento social, sabe? Uhum. Porque assim, ele era dono de loja, sabe? Uhum. Aquela coisa toda, ele era um cara meio chique, sabe? Sim, Sim, sim. Ele era de uma família, se eu não me engano, moderadamente rica, né? sim, ele tem aqueles country club. Tanto que no country club que ele ia, ele já conheceu Ele até criou um, né? Sim, então. Ele até conheceu uma primeira dama, sabe? Da época lá. Ô, Mulher louco. brasileira. Tem foto com Ah, ela e ele tudo. tinha amizade com um monte de gente famosa. Depois que ele mudou de estado, casou 2 vezes. Não, então, ele. Porque assim, repete de novo, Ana, o que ele comeu. Comida dele, cara. Ele comeu um combo, ele comeu um puta de um combo do KFC. Um Sim, frango ó, frito, batata, coca grande e sobremesa, não lembro o que ele pediu. foi o seguinte, foi um balde de frango frito do KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos Camarão. e uma Coca-Cola Diet pra descer, né? Então, Cara, morango, isso eu não tinha pensado nisso, viu? Ah, fiquei meio agora curioso de qual que é o easter egg, mas enfim. mas então. Achei. A primeira dama com quem ele tem foto é a Rosalind Carter, a mulher do Jimmy Carter. Jimmy Carter é um daqueles presidentes meio mínimo americano. Um cara que ninguém liga muito. Então. Ele é um Mas, Biden, porém com menos ódio em cima dele. As pessoas só não sabiam o que então, sentir, porque as eu pessoas não- até esqueciam quem que era ele. Fala assim, puta, quem que é o ele, presidente mesmo? ele foi É o filler, Trump sabe? ainda? É aquilo. De um lado, assim, antes teve lá o Kennedy, depois o Nixon, depois aquela treta toda. Tá, esse cara aqui, sabe? É isso. Ele ficou meio filler na história, mas enfim. É, essa refeição dele foi aquilo. Um cara de classe média alta, por assim dizer, sabe? Ele era meio assim e tudo. Uma refeição gostosa, diga-se de passagem. Sim, foi uma comida boa. Sabe? Assim, de todas até aqui, eu acho que essa foi a mais bem De todas colocada, até aqui, sabe? Jaime? Você tá falando de todas as comidas que ele viu na vida dele? Não, Ah, Não, não. das comidas de... daqui. desculpa. Do episódio. Sim, não, das coisas aqui, é pra comer aqui. Daí eu acho que, olha, Ao final, eu sugiro cada um fazer montar a sua dieta. Não, mano. pela, Fale, Jorge. pela qualidade, assim, eu vou falar, porque primeiro ele é gordo. O gordo sabe comer bem. Sim, sim. O gordo ele só ficou gordo porque ele tem o mérito de ter Saber comer bem. conseguido vencer mecanismos naturais do corpo dele que servem para ele usar mais do que armazenar. Então o cara já tem que ser fera, ele tem que ser profissional, ele tem que pôr lá o pâncreas, o fígado, enfim. Então, justamente por isso, eu vou dar um 7. Eu vou dar um 8, vai. Ele merece um 8 porque foi bem feito, foi bem. Foi caprichado, sabe assim? Foi. Eu achei justo a sua nota, achei interessante seu Tipo, comentário. O meu tem 3 que veio pá. realmente porque eu acho que eu esperaria um KFC de qualquer gordo que cometesse um assassinato, assim, entendeu?
Mas é que no caso dele, agora vendo, eu não vou mudar minha nota, obviamente, mas agora vendo que ele pediu umas coisas diferentes pro pessoal não poder pegar tudo. É porque o KFC é um fast food, né? Certo? Aqui não funciona tão fast, mas lá funciona. E E outra coisa, provavelmente ele pediu os camarão e os morangos pros caras quebrar a cabeça, ter que andar mais 5 km buscar o resto. e outra, camarão. Ele deve ter especificado o tipo do camarão. Não, Camarão é então, ele devia ter diferente do falado. camarão. Eu acho que deve até ter traduzido errado, deve ter falado assim: eu quero caranguejos gigantes aliás, Ciris Reis. Caranguejos Reis, não sei se é Siri, caranguejo. Depois do Bob Esponja, minha vida ficou uma merda pra diferenciar Ciris e caranguejo. Mas enfim, ele deve ter pedido aquele que só dá no Alasca e na Argentina. Então, Mas novamente, gordo, entendeu? Excessivamente. agora você. Elder, Jaime. Não, eu tô aqui. É porque eu parei assim, porque assim, essa aqui é outra nota que eu vou. O problema dos outros. Polêmica. Não, é porque eu digo assim. Ele pediu. Eu acho que os camarões foram legais. Pessoalmente falando. Acho que a Coca Diet foi zoada. Desnecessário, podia ser uma Coca normal, pô. Sempre digo Não, isso. só que lá, tem uma coisa, lá eles têm uma mania de que muita coisa eles consomem a light. Tipo, até E a é por cerveja lá. gosto mesmo, cara. A Bud Zero, a Bud Light lá, vende Eu ia mais que falar a isso. Bud normal. Então, como diz o cara da lata, né? Aquele, lá a Bud vende, a cerveja light vende mais que a normal, sabe? Caraca. Tipo, o mais famoso lá é aqueles caras que Bizarro, tomam né? Coca Zero, tomam Coca Zero, tomam E não é tudo zero. por essa questão de perder peso que o Jaime tá dizendo. É porque Não, virou meio que cultural. É gosto. Virou meio que cultural. E tem eles regiões que tem mais isso do que as outras. Você pode ver que no Brasil não pegou isso, porque qual foi a última vez que você viu a Coca Light? Detalhe, eu não tô falando da Coca Zero. Coca Light é aquela com a embalagem cinza que dá diarreia se você toma demais. E pode fazer o teste, agora ela voltou no mercado. mas assim, por algum motivo lá eles gostam. Então ele pediu a light pelo costume mesmo, não foi por outra coisa, não. Aliás, eles são bizarros em tanta coisa, né? Cara, eu acho que assim. Eu gostei um pouco. É, eu vou dar uma Do nota jeito que 7. Com eu ia muito. falar isso, eu ia falar que você ia dar um 7. Com muita dificuldade, porque assim. Não é nada. O que eu respeito numa última refeição? Comer o que você não pôde comer. Isso daqui é o que ele quase sempre comeu. Tá ligado? Isso daqui. Quase sempre, Helder. Você já viu o tamanho dele? Agora não, porque agora ele tá magro, mas. Mas assim, é, especialmente se ele for cremado, mas enfim. Não é quase, não. Pode tirar esse quase da frase. O bicho vivia no KFC. Se o bicho fosse pro hospital, eles iam bater no liquidificador e dar nasoentérico nele. eu vou baixar minha nota pra um 6. Eu vou baixar minha nota pra um 6. Porque é muito Agora comum, estou satisfeito. tá ligado? Tipo, apesar de eu achar que ele comeu bem, ele comeu comum. Sabe? Não E diferente. faltou você concluir a frase com um é gordo. Igual todos fizemos. Bem, agora vamos para o último, meus amigos. Richard Cowie. Ele que será. Ah, o homem que era obeso demais para ser executado. A light. Puta que pariu. Em Deixa 19... por último. Eu vou só por último aqui. Exato, exato. Eu vai ser o último, pra fechar com chave de ouro aqui. Em 1986, Olha. Coe e dois amigos estavam arremessando pedras de concreto ponte abaixo em uma rodovia. Então, tipo, tinha lá, sabe? O negócio, eles estavam arremessando pedras gigantes de concreto. Os carros passavam. Até que eles acertaram um carro com duas universitárias locais, depois de fingirem, né, que iam ajudar as garotas. Eles sequestraram, torturaram, e assassinaram as mesmas.
Ele foi sentenciado à morte por injeção letal, apesar de seus advogados alegarem que ele era obeso demais para ser executado. Ele tinha 1,70 m e 121 kg, pois suas veias entupidas impediriam o efeito sedativo de ocorrer durante a execução. Sua última refeição foi uma bisteca bovina, em formato de T, anéis de cebola fritos, batata frita, 4 ovos fritos, torrada frita na manteiga, batatas fritadas até dourar, sorvete Rocky Road, que é um sorvete de nozes e marshmallows, garra de urso, que é uma massa com pasta de amêndoa, e Repita. uma garrafa de Mountain Dew, que é um refrigerante. Repita o penúltimo. Garra de urso, que é uma massa com pasta de Vou amêndoa. pesquisar. Pesquisa A aí, voz é sua, Jaime. vai lá, Jaime. Oi? Oi. Alô, tá ouvindo? Tamo ouvindo. Então, ó, eu acho Sim. que tirando a parte da torrada, sabe? Senta a pua. Com chave de ouro. E não esqueça de começar a Calma, frase falando: ah, é gordo. calma, gente. Então, é aquilo. Tirando a parte da torrada, não importa a torrada muito. Se eu for para os Estados Unidos, procurar um lugar pra comer assim. Tipo aquele restaurante de Las Vegas, sabe? Uhum. Tipo, pra mim a comida que você vai para os Estados Unidos, você tem que procurar um lugar pra comer desse jeito, sabe? Sim. Tipo, esse pra mim é a comida média que É. você tem que ter nos Estados Unidos, sabe? Uhum. É tipo café da manhã. Isso daí é um café da manhã, é o cardápio de um café da manhã. Então, justamente, por ele ser gordo, eu achei que ele ia pedir mais coisa. Um pouco até. Por ele ser tão gordo desse jeito, eu achei. Infelizmente não tem como fugir, né? Então, eu achei que ele ia pedir bem mais coisa. Faltou uns doces, faltou coisa. Só uma garrafa de Então, Mountain Dew. então, eu acho que essa garrafa ele comeu tudo e depois a Pelo menos última não coisa foi que ele fez light, foi né? tomar. Então, eu acho que a última coisa que ele fez foi pegar a garrafa e virar num gole só. Uhum. Sabe, ele abriu e Sim. uma vez só, assim, pá. Tipo, Aquele sabe aquele bagulho cara cor de lá, grifa-texto. sabe aquele cara lá, o Bennyland Shanks? Sim. Então, Sei. ele fez igual. O cara que tá nisso. O Então, cara, o cara era fera, né? Uhum. então eu vou dar um 8 também. Pela quantidade, porque assim, pra mim, esse é o ápice da comida americana, sabe lá? Tipo, se você for pra lá, você tem que pouco comer desse jeito, sabe? Nem que seja só um dia, porque você come isso uma vez, você vai aguentar a viagem inteira. Na verdade, você vai comer isso sim um dia, mas não no dia todo. Você vai comer isso daí na primeira refeição. Então, Talvez não tanto quanto ele. Talvez você infarte antes, mas então, enfim. O cara, como eu disse, é um profissional. Para aquilo, você virar obeso, você tem que ser profissional. e aquilo, ele ainda tem o T-bone, que é o bicho mais clássico que tem, aquele bife de dois Não, pés. quem acha que o filé mignon é o corte rei do boi, não sabe o que é um tibone bem preparado. Então, o cara foi. Ele foi brabo, tipo, o Gacy foi meio chiquetoso, sabe? Uhum. Ele colocou uns camarão, fez aquela coisa toda tal. Moranguinhos. Então, foi meio chiquetoso demais. Quis passar E muita outra, classe. aquela Coca Light dele lá, o nosso amigo aqui já pediu logo um Montandildo. Ô, Dil, Então, desculpa. então, esse daí não, ele é gordo, ele abraçou a gordice Tá, merda, e foi sem foi, querer, sortei um Montandildo aqui. e foi gordo como gordo. Então, eu acho que é um 8. Esse foi uma refeição de. Uma refeição boa, uma refeição de bom gosto, sabe? Foi na honra, sabe? Na honra do gordo. Viveu e morreu com um gordo. Sim. Entendi. Morreu fazendo o que gostava. Quer dizer, uma das coisas, né? A outra é tacar bloco de concreto em carro conversível. Bem. Você quer ser o próximo, Helder, ou você Não, ou não, prefere que?
Deixa eu então ler agora e você. Eu prefiro que vocês. Eu prefiro. Tanto faz, viu? Não, então vamos lá. Olha, eu acho que foi uma boa pedida. Esse daqui ele foi um pouco além do que ele comia normalmente, né? Pegando meu argumento do outro. Eu não sei. Como é que escreve o nome dele? Eu vou ver foto. Richard Hã? Cooey. Beleza. Puta merda. Eu. Ele parece uma mistura de Heisenberg com Thiago Abravanel Note do Minecraft. também. Ó, Thiago Abravanel, Note com Heisenberg com o Ed Sheeran. Cara, eu acho que assim. Foi uma ótima pedida. Batata frita até dourar. Batata fritada até dourar. Bisteca bovina. Anéis de cebola. Torrada frita na manteiga. Podia ter uma geleia, na minha opinião. Garra de urso eu gostei, porque é algo novo, nunca tinha visto. Achei interessante, deu vontade de comer. Agora, uma garrafa de Montanha poderia ter sido 2, na minha opinião. Então eu vou dar aqui, cara, um 8,5. Um 8,5, porque eu achei que foi variado, bom, ótimo gosto. Eu acrescentaria outras coisas, mas é isso, um 8,5. Jean, passo pra você. Então, eu tava aqui, convido os nossos queridos ouvintes a procurar uma foto dele, que é engraçado. Mínima, ó, vou dizer que é engraçado, mas assim, é, eu queria fazer uma menção à defesa dele, que meteu. Na verdade, não foi a defesa, foi ele mesmo, pelo que eu tava lendo. A defesa dele meio que incentivou ele a não falar isso, mas ele que quis argumentar, e a fonte era a fonte Águas de Lindóia, que sua obesidade tornava a injeção letal uma forma desumana de execução para ele, mas para as outras pessoas de boa também. Só porque ele é gordo, desculpe, eu tive que repetir isso. E assim, ele viu que ele alegou que as veias dele eram entupidas e que iam impedir a droga administrada durante a execução. Se eu fosse o médico lá, eu ia falar: vamos tentar. Você está falando isso? Eu acredito na ciência. Então vamos testar, porra. Qual que é a outra chance que os direitos humanos iam permitir que a gente testasse isso aqui num gordo entupidaço que cometesse um crime? É muita pouca chance. Então, assim, ainda mais um. Desculpe, que fez coisas assim com o senhor. Como o senhor, né? Até porque, ressalto, gordos são gente fina. Isso não é atitude de gordo. Gordo é parceiro, gordo é bacana. Todo amigo gordo que você tem, ele vai ser teu amigo até o fim. E você vai ficar gordo também, provavelmente. Mas enfim, ele era filho da puta. Ele às vezes serviu pra atacar um tela de concreto ali na carne. Enfim, ó, vou dizer pra você. As garras de urso aí, pelo que eu entendi, elas são método pra preparar, pra desfiar a carne, é isso? Senhores? Não, é um docinho, é um docinho. Eu acho assim, ele com certeza não tava com as veias entupidas. Eu senti um cagacinho nele. Senti um cagacinho bem leve. Mas ao mesmo tempo eu senti o seguinte: a execução, pelo que eu estou vendo, foi de manhã. Então, a minha hipótese está certa. Ele pediu um puta café da manhã. Ele escolheu o que dava para escolher do café da manhã americano. E, basicamente, ele comeu todas essas porra aí. O bicho se esbaldou. Ele nasceu, cresceu como gordo, viveu como gordo, morreu como gordo, comendo, fazendo a coisa que mais lhe apetecia, mais lhe dava prazer e diversão, depois de tacar bitela de concreto e cinzeiro de durepox no carro dos outros. Mas enfim, você pode ver que ele é um cara que é sensato. Assim. Ele pegou e falou: bom, não colou o bagulho aí da veia. E eu como rápido, então não tem por que eu ficar pedindo coisa, sei lá, eu ficar pedindo. Como é que chama?
eu pedi para os caras. A trufa que foi encontrada por cachorros farejadores lá nos Alpes suíços, desfiada numa pizza com entalhes de ouro. Pedi uma coisa para encher a minha pança. E para se fizerem. E ainda por cima, para o meu corpo soltar flatos enquanto eu estiver sendo injetado. Se, sujar tudo a mesa, esmerdear tudo lá. O Mountain Dew foi uma escolha bastante peculiar, na minha opinião. Eu devo dizer, tem uma porcentagem de pacientes que eles têm êmese, né? Eles vomitam durante a execução. Não tem isso, no caso não entendeu? É sinal de que você é normal, você não comprou nenhum desses importadores da internet que vendem a 35 conto uma garrafa com 500 ml. Mais caro que o Guaraná Jesus e a água Fuji, que tem gosto de água. Enfim. A Fuji não tem nada de diferente, amigo. Não tem bosta nenhuma de diferente. Você vai comprar uma água Fuji de 250 ml, você vai pagar 30 pila. Sabe o que você vai sentir tomando ela? Dor no bolso. Você vai sentir dor no bolso. Ela é um pouco docinha assim, mas até aí dá pra tacar um açúcar. Bom, vamos lá. Voltando pro ponto, dando a nota e terminando, vai. Eu acho que ele logo priorizou a outra coisa depois de tacar bitela de concreto na cabeça dos outros, que ele mais gostava de fazer, que era comer. Ele escolheu coisas assim, que claramente representam o espírito dele, o gosto pessoal dele, a vontade dele, essa força de viver, essa força de viver para comer para viver para comer. Apenas isso, levantar da cama para comer, às vezes nem levantar e comer, e dormir e comer. Enfim, o cara, ele pensou com a barriga. Nesse tipo de gente, não é o coração que dita as emoções, é a barriga. E ele pensou com a barriga. E talvez ele quis. Mas eu vou dizer que o Mountain Dew, como eu disse, como eu estava dizendo, meu ponto é o seguinte: se vocês não viram Mountain Dew, eu vou explicar. Ele tem gosto de H2O, só que doce. Mas bem mais gostoso. Parece uma Sprite com H2O, não sei explicar direito. Mas tem um pouco de gosto de maçã. Ele tem uma cor de grifa-texto bem forte, fluorescente. E já pensou se você vomita isso aí, que lindo que fica? É uma coisa peculiar. Você vai ser lembrado. O cara do Mountain Dew. O cara do Chernobyl, né? Vomitou resíduos. E eu acho assim, eu vou dar pra ele uma nota 8. Não porque eu gosto dele, mas porque eu acho que assim, só ele foi preso, né? Dentre os outros lá, dentre os outros que estavam com ele tacando cinzeiro. Eu acho que os outros foram presos, mas eu não sei se eles foram executados, eu não lembro agora dos outros. Provavelmente eles correram mais que ele porque ele é gordo. Então, você vê que as escolhas que ele fez na vida dele já refletiram até na causa da morte dele. Então ele não deixou de aceitar o gordo que ele é em nenhum momento da sua vida. Até para catar a biluga de concreto, ele subiu no lugar, ele subiu lá numa ponte, numa passarela, e provavelmente os amigos carregaram para ele as bilugas e colocaram em cima do murinho. Para ele não precisava fazer muita força. Ele só se jogou o negócio, acertaram, pelo menos furou os pneus. E garanto que nenhum crime a mais ele deve ter cometido assim, com muita ênfase, porque ele também não tinha tanta mobilidade, pelo que eu vi. Ele pesava bastante. Ele pesava mais de 200 quilos, 175 quilos. Não é pouca coisa. É o que eu tinha visto, eu acho. Mas podia ser. Fica estranho. Eu pus na Wikipédia em inglês. O que eu tinha pego era 121, mas pouco importa. Ele era gordo. Época. Uhum. Pode depender da época também. E também eu acho que se pesaram ele antes da refeição foi 121, pesaram depois foi 170. Enfim, minha nota é 8,5. E a minha dica é: não levem isso aqui pro pessoal, gente. Se você é o nosso ouvinte e é gordo, a gente ama vocês.
De verdade. O problema é você ser um gordo que não aceita ser gordo. Você tem que ser gordo. O mundo vai te amar por ser gordo. Não por ser um militante gordo ou um assassino gordo, mas por ser um gordo que conta piada, que não que sempre faz piada por não querer andar até a esquina comprar alguma coisa com vocês e por sempre pedir carona e por pedir para parar no Mac e pegar lanche igual o Big Smoke pede na segunda fase do GTA. Two number 9, one number 4, with cheese. Ou seja, essas são as minhas últimas palavras. Espero que. Não vou dizer que espero que tenha sido proveitoso, porque garanto que foi mais que proveitoso, que vocês transcenderam ouvindo esses dois homens maravilhosos aqui e a minha esquizofrenia fluindo. E eu vou agora passar a palavra para os dois chefes e agradecer muito a oportunidade que me deram de fuder com a monetização de vocês. E é isso. Cara, muito obrigado, Jean, por ter vindo. Obrigado, Jaime. Obrigado aí, meus ouvintes. Desculpa se a gente tá meio, se eu tô meio desanimado aí, tô meio cansado. Mas agradeço a todos. Espero que tenha A sido gente se anima. proveitoso e divertido. Exato. E Aceitamos Jaime, quer finalizar aí? sugestões para Aceitamos. próximos temas. Pode botar qualquer tema, só pelo amor de Deus, não pede pra gente falar de. Oh meu Deus! Como é que chama o negócio? Não pede pra gente falar especificamente do problema lá que teve na Europa com aquele pessoal lá com símbolo de ventilador. Por favor, porque o YouTube não gosta da gente. Bem, Jaime, últimas palavras? Isso, esse foi um episódio diferente. Foi só pra Meu preferido. fazer mesmo. Foi pra quebrar um pouco. Tá certo, que é um tema coisado, mas ainda assim. Foi pra quebrar o clima desses episódios muito pautado, muito A gente seguidão aceita que a classificação de vocês, se vocês gostaram desse tipo de formato mais descontraído. Desculpa te cortar, já, me perdoe. beleza. Fazendo um pouco de contradição com o modelo padrão de iceberg no YouTube que se costuma fazer com esse tema especificamente, porque esse tema provavelmente seria abordado no iceberg por um canal que aborda esse tipo de coisa. E a gente achou interessante. E seria bem bacana um feedback e tal, e volta a palavra ao Jaime. Desculpe pela interrupção. Mas é isso daí. A gente fez um diferentão. Foi pra quebrar um pouco da linha que tava de 3 episódios muito denso, seguido que foi. Então é Muito isso. técnicos, muito Deixar. detalhistas, mas ainda assim a gente está aprendendo, está fazendo isso principalmente pela amizade que nós temos entre nós e o gosto por esses temas, né? O interesse, porque se a gente não tem interesse no que está produzindo, não de pouco adianta a gente fazer. Bem, falou, Arapucanos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.